Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL com o professor Diego Araújo. E hoje a gente vai para a unidade número 10 falar de polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Abram na página 333 da apostila. Antes de começar essa aula, a gente vai fazer uma breve revisão da aula anterior, que vai ser fundamental para a gente entender o conteúdo de hoje. Lembrando que na aula anterior a gente conheceu a famosa teoria da repulsão dos pares de eletrões da camada de valência do átomo central, que mostra que os pares eletrônicos ao redor do átomo central eles se repelem uns dos outros, desse modo provocando as diferentes angulações entre as ligações. E com isso a gente tem as diferentes geometrias moleculares. Conhecemos os 5 principais tipos de geometria. Geometria linear, que a gente pode encontrar nas moléculas diatômicas e nas moléculas triatômicas em que o átomo central não possui par de elétrons livres. A geometria angular, em que temos um átomo central, 2 ligantes e, devido à presença de par de elétrons livres entre os ligantes, não teremos uma geometria linear, e sim uma angulação diferenciada, configurando o nome geometria angular. Também vimos a geometria trigonal plana, em que temos um átomo central e 3 ligantes, e ao redor do átomo central não há par de elétrons livres. Outro tipo de geometria é a geometria piramidal, em que temos um átomo central, 3 ligantes e temos um par de elétrons livres ao redor do átomo central, configurando a geometria de característica piramidal. E por último, a geometria tetraédrica, em que temos um átomo central, 4 ligantes e não há par de elétrons livres. Perfeito? Isso a gente viu na aula anterior. A gente precisa lembrar também um conceito abordado lá na unidade número 5 de tabela periódica, que é a eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem em atrair o par eletrônico em uma ligação química. Beleza? Daqui a pouco a gente vai entender melhor esse conceito a partir de alguns exemplos. Só para a gente lembrar, para que lado que aumenta a eletronegatividade? Ela vai aumentar para o lado dos não metais. Lembrando que a gente tem que excluir aquele grupinho dos gases nobres, que não tem tendência a receber elétrons, então não vão participar de ligações. E a gente tem que lembrar dessa fila de eletronegatividade, em que temos como os mais eletronegativos o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro e bromo. Mas é importante a gente lembrar toda a sequência aí. Agora já falando de polaridade. O que seria essa polaridade? Como a gente vai determinar a polaridade nas ligações e também a polaridade nas moléculas? Vamos começar da seguinte maneira. A gente tem 2 tipos básicos de ligação covalente. A ligação covalente apolar e a ligação covalente polar. Quando que ocorre a ligação covalente apolar? A ligação covalente apolar ela ocorre entre átomos com mesma eletronegatividade. Então a gente vai pegar um exemplo aqui, o exemplo da molécula de hidrogênio. Lembrando que aquele tracinho, o par eletrônico compartilhado, que a gente pode ver aí representado na sua fórmula eletrônica. E o que ocorre nesse par eletrônico? Esse par eletrônico ele é disputado entre os átomos. E quem vai ganhar essa disputa? Quem tiver maior tendência em atrair o par eletrônico, ou seja, quem tiver maior eletronegatividade. Nesse caso aí, hidrogênio e hidrogênio. Quem atrai o par eletrônico com mais força? Não tem quem ganhe essa disputa, certo? Então, como não temos um ganhador dessa disputa, o que acontece com o par eletrônico? Ele mantém naquela posição. Beleza? Quando não temos um deslocamento do par eletrônico, a gente vai chamar de ligação covalente apolar. Não há deslocamento do par eletrônico, certo? E a ligação covalente polar? A ligação covalente polar ocorre quando temos uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. Só para a gente pegar um exemplo aqui, molécula do HF. Certo? O ácido fluorídrico, fluoreto de hidrogênio. Nesse caso, a gente tem o seguinte, mesma história, O tracinho representa o par eletrônico compartilhado e cada elétron daquele par é proveniente de um dos átomos. Agora, o mesmo raciocínio. Quem vai ganhar essa disputa? O mais eletronegativo. Qual é o mais eletronegativo desses dois? O flúor. Se o flúor é mais eletronegativo,
ele atrai o par eletrônico para mais próximo dele, fazendo com que tenhamos um deslocamento do par eletrônico. Tendo um deslocamento do par eletrônico, a gente pode dizer que, havendo esse deslocamento do par eletrônico, a gente pode dizer que cria-se uma zona negativa ao redor do flúor, enquanto que ao lado do hidrogênio a gente tem uma zona positiva. Desse modo, a gente pode dizer que a ligação está polarizada, é uma ligação covalente polar. Perfeito? Deu para entender essa diferença? É importante a gente ver que quando temos diferença de eletronegatividade, teremos deslocamento do par eletrônico e, ao final, ligação covalente polar. Quando não há diferença de eletronegatividade, não teremos deslocamento do par eletrônico e, assim, a ligação é covalente apolar. Beleza? Agora, como que a gente vai determinar a polaridade das moléculas? Quando temos moléculas diatômicas, é fácil. Assim que tiver deslocamento do par eletrônico, ou seja, tem diferença de eletronegatividade, tem deslocamento do par eletrônico, cria-se uma ligação covalente polar e assim a gente tem uma molécula polar. Quando não há diferença de eletronegatividade entre os átomos, a gente não tem deslocamento do par eletrônico, não tem formação de zonas de polaridade negativa e positiva e assim a gente não tem uma ligação covalente polar. Ligação covalente apolar, nesse caso, vai gerar uma molécula apolar. Isso é fácil quando a gente tem moléculas diatômicas. E quando temos moléculas com mais de 2 átomos, moléculas triatômicas, tetratômicas, poliatômicas, a gente vai ter que usar algumas estratégias. Antes disso, eu vou falar para vocês sobre um vetor que a gente chama de momento dipolar resultante. O que seria esse momento dipolar resultante que a gente vai representar pela letra μ? Esse momento dipolar resultante é o somatório dos vetores de cada ligação. Então, a partir das ligações covalentes polares, a gente tem vários vetores. Esses vetores somados, como a gente vai ter mais de uma ligação, a gente tem vetores somados que darão um vetor resultante. Esse vetor resultante pode admitir 2 valores possíveis. Um valor nulo, momento dipolar resultante igual a 0, e um valor não nulo. Quando temos um momento dipolar resultante nulo, a gente vai concluir que a molécula é apolar. Quando temos momento dipolar resultante diferente de 0, teremos uma molécula polar. E como que a gente vai chegar então na polaridade dessas moléculas? A gente vai ter que usar esse momento dipolar resultante, mas a gente tem que estabelecer alguns passos para determinar essa polaridade. Quais são esses passos? Primeiro passo, determinar a geometria molecular. Então, o conteúdo da aula passada vai ser fundamental para entender a aula de hoje. Segundo passo, colocar os vetores de cada ligação. E por último, a gente vai somar os vetores determinando o momento dipolar resultante. Lembrando que momento dipolar resultante igual a 0, a molécula é apolar. Momento dipolar resultante diferente de 0, a molécula é polar. Certo? Eu deixei aqui para vocês uma série de moléculas para a gente fazer, para a gente determinar a polaridade. Então temos aí a listinha de 8 moléculas. Começando então pelo HCl, o ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio, a gente tem o seguinte: é uma molécula diatômica, molécula formada por 2 átomos. E assim a gente já sabe, molécula diatômica só pode ter geometria linear. Geometria linear. Temos ali a representação estrutural do HCl e também a representação eletrônica, fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. E também a gente tem agora a representação na forma de bolinhas, para ficar mais visível para vocês. O que a gente tem que considerar agora? Bom, como é uma molécula diatômica, molécula formada por 2 átomos, basta a gente determinar a polaridade da ligação e assim a gente já consegue chegar no momento dipolar resultante. HCl. Qual dos dois é mais eletronegativo? É só você voltar um pouquinho nos slides ou anotar no seu caderno qual é a fila de eletronegatividade. O mais eletronegativo dos dois é o cloro. O cloro é o mais eletronegativo,
A gente vai colocar ali a setinha mostrando que o par eletrônico vai ser atraído para o lado do cloro. Teremos então deslocamento do par eletrônico com formação da polaridade negativa para o lado do cloro e a polaridade positiva para o lado do hidrogênio. Temos uma ligação covalente polar, a molécula será polar, certo? Lembrando que, nesse caso, uma ligação apenas, o momento de polar resultante a gente já sabe para o lado de quem que vai, lado do cloro, e esse é um momento de polar não nulo. Momento de polar resultante não nulo, a molécula é polar. Iremos agora para a molécula da água, como todo mundo já conhece, né? Oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, e a gente tem a representação eletrônica ali no quadro. Caracterizando a molécula da água, temos aqui um átomo central, 2 ligantes e a par de elétrons livres ao redor do átomo central. Nesse caso, a gente tem uma molécula angular. Devido à presença desse par de elétrons livres, teremos uma angulação diferenciada, diferente de 180 graus, que seria da molécula linear. Já achamos a geometria dessa molécula, molécula angular. E agora a gente vai desenhar os vetores de cada ligação. Primeira ligação, oxigênio e hidrogênio. Quem ganha essa disputa? Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. O oxigênio atrai o par eletrônico para mais próximo dele, e assim a gente tem um deslocamento do par eletrônico em direção ao oxigênio. Com isso, criando as polaridades daquela ligação, negativo para o lado do oxigênio e positivo para o lado do hidrogênio, como a gente pode ver ali na estrutura. Outra ligação, oxigênio e hidrogênio, mesma coisa. O oxigênio é mais eletronegativo, ele atrai o par eletrônico para ele, e a gente tem ali o deslocamento do par eletrônico e as duas polaridades daquela ligação. Polaridade negativa para o lado do oxigênio, polaridade positiva para o lado do hidrogênio, certo? Representando os dois vetores ali, ó. A gente tem o seguinte, esses dois vetores se anulam. Se eles se anularem, a gente tem uma molécula apolar. Se eles não se anularem, a molécula será polar. Fiquem tranquilos, a gente não vai fazer nenhum cálculo importante aqui, como a gente vê lá na física, né? Utilizando conceitos de trigonometria. A gente vai fazer apenas uma decomposição básica aqui de vetores, e assim a gente tem um vetor resultante, tá bom? Nesse caso, esses dois vetores, se a gente representar ali, ó, uma decomposição, teremos a formação de um vetor resultante. Esse vetor resultante, como a gente pode ver, é nulo ou não nulo. Essas duas forças, esses dois vetores representados anteriormente, eles não se anulam. Eles não se anulando, eles criam um vetor resultante não nulo. Então a gente tem aqui momento de polar resultante diferente de zero. Consequentemente, a molécula é polar. A molécula é polar. Certo? Tá dando para entender isso, pessoal? É extremamente importante a gente entender esses conceitos de polaridade para que a gente consiga enquadrar determinadas moléculas com as possíveis propriedades que a gente vai ver na próxima aula. Molécula do gás carbônico, o CO2. A gente tem aqui um átomo central e 2 ligantes. No caso do gás carbônico, a gente não tem par de elétrons livres. Então, qual vai ser a previsão dessa molécula? Uma molécula linear. Um átomo central, 2 ligantes e não há par de elétrons livres ao redor do átomo central. Certo? Vamos pegar a estrutura dessa molécula ali. Então, temos o oxigênio. Vamos pegar a estrutura desse composto. A gente tem o carbono entre 2 átomos de oxigênio. O carbono vai fazer uma ligação dupla com o primeiro átomo de oxigênio e uma ligação dupla com o segundo átomo de oxigênio, como a gente pode representar daquela maneira ali. Agora a gente já sabe a geometria, a gente vai para desenhar os vetores de cada ligação. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou carbono? O oxigênio é um dos mais eletronegativos, só perde para o flúor. Então, entre carbono e oxigênio é o oxigênio, vetorzinho para o lado do oxigênio. Certo? Entre carbono e oxigênio, oxigênio. Agora a gente tem ali uma geometria linear
e dois vetores, um vetor para o lado do oxigênio e um vetor para o lado do outro átomo de oxigênio. Esses dois vetores se anulam? Sim ou não? Vamos imaginar o seguinte: como a diferença de eletronegatividade entre oxigênio e carbono é a mesma entre carbono e oxigênio, a gente pode dizer que esses vetores estão com mesmo módulo, né? Mesma diferença de eletronegatividade, né? Mesma intensidade, mesma direção, porém estão em sentidos contrários. Com isso, essa definição, mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários, esses vetores se anulam. Consequentemente, o momento dipolar resultante ele é igual a zero. Que tipo de molécula que temos então? Uma molécula apolar. Próximo exemplo é o BF3, fluoreto de boro. A gente tem ali o átomo central, que é o boro, um átomo central, 3 ligantes e não há par de elétrons livres ao redor do átomo central. Então estamos diante de uma molécula trigonal plana. E aí a gente tem a angulação entre as ligações de 120 graus. Segundo passo, desenhar os vetores de cada ligação. Entre boro e flúor, quem ganha essa disputa? O flúor. O flúor é o mais eletronegativo, ele atrai o par eletrônico para ele. Acontece a mesma coisa entre boro e flúor, é o flúor. Entre boro e flúor, é o flúor. E assim a gente tem a formação das polaridades das moléculas. Polaridades das moléculas montadas. Vou representar os vetores de cada ligação ali no cantinho e a gente tem ali 3 vetores. Quando temos 3 vetores de mesmo módulo e eles partem de um mesmo ponto ou morrem em um mesmo ponto, a gente pode dizer que temos a caudinha dos 3 vetores saindo de um mesmo ponto ou a cabeça dos 3 vetores morrendo em um mesmo ponto e esses vetores estão a uma angulação entre si de 120 graus, a gente pode concluir que esses vetores todos se anulam. Consequentemente, o momento dipolar resultante igual a zero, a molécula é apolar. Molécula apolar. Próxima molécula é a molécula da amônia, NH3. Temos aqui um átomo central, 3 ligantes e no caso do nitrogênio ele vai apresentar um par de elétrons livres. Consequentemente, a molécula é piramidal, representando a molécula de nitrogênio ali, molécula piramidal com o seu par de elétrons livres. Agora o segundo passo, desenhar os vetores de cada ligação. Entre nitrogênio e hidrogênio, qual é o mais eletronegativo? O nitrogênio. Nitrogênio sendo o mais eletronegativo, a gente tem deslocamento para eletrônico para o lado do nitrogênio. Nitrogênio e hidrogênio, nitrogênio, nitrogênio e hidrogênio, nitrogênio, certo? Lembrando que eles estão em 3 dimensões, molécula piramidal. Representando então aqueles 3 pequenos vetores ali, 1, 2, 3 vetores, esses 3 vetores se anulam? Eles não se anulam. Por quê? Porque a resultante deles será, a gente pode dizer que será para cima, tá bom? Então, fazendo uma pequena decomposição de vetores ali, a gente tem um grande vetor resultante que é não nulo. Esse vetor resultante não nulo caracteriza a molécula polar. A molécula de amônia é uma molécula polar. Próxima molécula, o metano, CH4. Um átomo central, 4 ligantes. Nesse caso, não teremos par de elétrons livres. Então, estamos diante de uma molécula tetraédrica. Um átomo central, 4 ligantes e não há par de elétrons livres ao redor do átomo central. Representada a molécula tetraédrica ali, com a sombrinha, né, do tetraedro e também a angulação característica, 109 graus e 28 minutos. Mesmo raciocínio, desenhar os vetores de cada ligação. Entre carbono e hidrogênio, quem ganha a disputa? O carbono. Carbono ganha a disputa. A diferença entre carbono e hidrogênio é pequena, porém o carbono ainda é mais eletronegativo que o hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio é o carbono, entre carbono e hidrogênio é o carbono, entre carbono e hidrogênio é o carbono, entre carbono e hidrogênio é o carbono. Certo? Então, estamos diante aqui, ó,
de 4 vetores em direção ao carbono. A gente pode usar o mesmo raciocínio que usamos na molécula trigonal plana. Temos aqui 4 vetores de mesmo módulo, né? Devido à mesma diferença de eletronegatividade, 4 vetores de mesmo módulo, morrendo em um mesmo ponto, né? A cabeça do vetor está terminando no mesmo ponto, e a angulação entre os vetores é a mesma, 109 graus e 28 minutos. Consequentemente, a gente tem um momento dipolar resultante igual a zero. A molécula é apolar. Mas aí você pode perguntar, professor, na representação parece que a gente tem a somatória dos vetores mais para cima. A gente tem que lembrar que isso está em 3 dimensões. Consequentemente, a gente tem uma nesse sentido, outra nesse sentido, outra nesse sentido e uma para baixo. Então esses 4 vetores acabam se anulando. Mais um exemplo aqui, ó. CCl4, tetracloreto de carbono. A gente tem um átomo central e 4 ligantes. Não mudou. Molécula tetraédrica. Representando a molécula tetraédrica do tetracloreto de carbono. Mesmo raciocínio, desenhar os vetores da ligação aqui. Entre carbono e cloro. O mais eletronegativo é o cloro. Então a gente tem entre carbono e cloro é o cloro. Entre carbono e cloro é o cloro. Entre carbono e cloro é o cloro. Certo? Representando os 3 vetores no cantinho ali, a gente tem o seguinte. Agora, todos esses vetores têm o mesmo módulo, mesma diferença de eletronegatividade, né? Mesma intensidade dos vetores. Mas aqui a diferença é a seguinte. Eles partem de um mesmo ponto. Eles partem do carbono em direção aos átomos de cloro. Como eles partem do mesmo ponto, têm o mesmo módulo, e a angulação entre esses vetores é a mesma, a gente tem um momento dipolar resultante nulo. Momento dipolar resultante igual a zero, molécula apolar. Agora, imagina o seguinte, eu peguei a molécula do metano, CH4, a gente viu ali que é a molécula apolar, e agora eu vou fazer o seguinte, eu tiro um átomo de hidrogênio e acrescento um átomo de cloro. É uma reação de substituição que vocês verão no conteúdo de química orgânica. E assim criaremos um haleto orgânico. Então temos aqui mesmo raciocínio, um átomo central, 4 ligantes, não tem par de elétrons livres ao redor do átomo central, a molécula é tetraédrica, representada aqui a molécula tetraédrica, com a angulação, né, entre os átomos de 109 graus e 28 minutos, tá bom? E aqui tem um detalhe, como substituímos um átomo de hidrogênio por um átomo de cloro, será que vai alterar a polaridade ou vai continuar a molécula apolar? Vamos descobrir agora. Bom, entre carbono e hidrogênio, a gente já sabe, o carbono é mais eletronegativo, o par eletrônico atraído por carbono. Entre hidrogênio e carbono, o carbono é mais eletronegativo, atrai por carbono. Entre hidrogênio e carbono, o carbono ganha essa disputa. E agora entre cloro e carbono? O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Ele atrai o par eletrônico para ele. Agora vamos colocar esses 4 vetores representados ali. E a gente tem o seguinte. Será que esses 4 vetores vão se anular? Representando, né, uma decomposição desses vetores, olha o que a gente tem ali. Momento dipolar resultante não nulo. A molécula é polar. Momento dipolar resultante diferente de zero, a molécula é polar. Perceberam o seguinte? Se a gente faz uma alteração, a gente pode alterar a polaridade da molécula. Se a gente faz uma substituição de um átomo ali. Certo? Então a gente vai colocar umas dicas aqui bem rapidinho, só dar uma citada mesmo, que dá para você utilizar nos exercícios, talvez para facilitar, né, na hora de resolver. Todas as moléculas que são lineares, trigonais planas ou tetraédricas que possuem ligantes iguais ao átomo central, a gente tem moléculas apolares. Todas as moléculas angulares e piramidais, a gente tem molécula polar. E uma molécula linear, trigonal plana ou tetraédrica que possui pelo menos um ligante diferente dos outros, a gente tem uma molécula polar.
certo? Então, guardando isso, molécula trigonal plana, tetraédrica e linear só vai ser apolar se tiver ligantes iguais. Se tiver ligantes diferentes, será polar. Molécula angular e piramidal será uma molécula polar, certo? Vamos fazer um exercício da apostila para finalizar esse conteúdo. Fazendo a leitura da questão, temos o seguinte: como usualmente definido na química, a medida da polaridade das ligações químicas é feita pelo momento dipolar representado pelo vetor momento dipolar, que a gente já viu nessa aula. A molécula de BF3 apresenta 3 ligações covalentes polares, ele já falou, e independentes entre um átomo de boro e um átomo de flúor, e podem ser representadas como vetores. A polaridade e a representação plana dessa molécula são, respectivamente, e temos 5 alternativas, falando se a molécula é polar ou apolar, e a representação está ali, ó, boro ligado a 3 átomos de flúor, mas a dúvida é, flechinha para o lado do boro, flechinha para o lado do flúor, basicamente representando o quê? O vetor da ligação. O vetor da ligação covalente polar se dá para o lado do átomo mais eletronegativo. Quem é mais eletronegativo, o flúor ou o boro? Sem dúvida é o flúor, que é o mais eletronegativo de todos. E aí basta a gente saber se a molécula vai ser polar ou apolar. Então a gente já sabe que entre boro e flúor, o par eletrônico vai ser atraído para o lado do flúor. Daí a gente vai lembrar ali que entre boro e flúor é o flúor, entre boro e flúor é o flúor, entre boro e flúor é o flúor. Com isso, temos os 3 vetores indo para o lado do flúor. E todos esses vetores têm mesmo módulo. E assim, esses 3 vetores com o mesmo módulo e a mesma angulação entre si, 120 graus, consequentemente, o momento de polaridade ele é igual a 0. E assim a gente fala que a molécula é apolar. Resposta nossa, apolar, e vetores para o lado dos átomos de flúor, letra D de dado. Beleza? E assim a gente termina a aula de hoje. Espero que tenham entendido. Nos procurem para tirar as dúvidas, não só da minha parte, né, Química 1, mas estou disponível para tirar dúvidas das outras frentes de Química, ajudando também o Reinaldo e o Gabriel. Tchau para vocês, obrigado pela atenção. Os endereços estão abaixo para tirar as dúvidas. Até mais.